Mateus capítulo 6, versículo 9. Quem quer ir embora, diga amém. Quem quer ouvir a palavra, dá um glória. Povo ligado, sou. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, já somos honrados em estarmos sendo convidados para o banquete espiritual. Mais uma ceia em que o seu povo se reúne aqui. Nada que aconteceu foi capaz de impedir esse povo de chegar. Ninguém que aqui está desistiu, pelo contrário, estamos avançando. O Senhor nos fortaleceu. E sabemos que o Senhor se utilizou da tua santa e poderosa palavra para nos fortalecer ao longo desse tempo que separa a última ceia da ceia de hoje. Gratidão, meu Senhor. Os nossos ouvidos estão atentos, há no nosso coração uma expectativa acerca daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Senta dando glória a Deus aí, vai. Jesus estava naquele culto bonito de ensino, ensinando sobre tantas coisas. É conhecido como o Sermão da Montanha. Jesus estava empolgado. Jesus estava muito feliz com tudo aquilo que estava acontecendo. Feliz, sim. Feliz porque ele estava pregando, o discurso é bem longo e as pessoas que ali estavam não vão embora. E além disso, antes mesmo dele começar a pregar, ele curou as pessoas que ali estavam, e mesmo depois de ter recebido cura, as pessoas não foram embora. Não foram embora depois que Jesus fez aquilo que eles queriam que fosse feito, mas eles permaneceram para ouvir Jesus dizer aquilo que queria falar ao coração deles. Então Jesus estava inspirado, Jesus estava empolgado e começou a ensinar, e ensinou muito. Ensinou sobre esmola, sobre oração, ensinou sobre jejum, e aqui ele vai ensinar sobre oração. Jesus vai trazer pérolas sobre essa questão da oração. Eu sei que você já ouviu inúmeras mensagens tendo como pano de fundo a oração de Mateus 6, que a gente conhece como a oração modelo. Preste atenção, é oração modelo, não é reza. É uma oração modelo, é o escopo de uma oração, é como uma oração deve ser, é o que uma oração deve conter, e Jesus aqui estava ensinando isso. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Jesus ensinando a pregar. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Jesus ensinando a curar os enfermos. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Jesus dizendo: olha, para expulsar um demônio, você estende a mão, fala tal palavra. Não, você não vai ver isso. Mas você vai ver Jesus parando agora tudo aqui, interrompendo outras coisas que ele estava fazendo no processo, para ensinar estes que estão parados, na expectativa de receber ensinamento dele, a oração. Jesus abre a boca e vai dizer: olha, portanto, vós orareis assim. Em algumas traduções, quando vocês forem orar, orem assim. A Bíblia também em nenhum lugar diz assim: olha, cantai sem cessar, não tem isso. Pregai sem cessar, não tem isso. Abrace os irmãos sem cessar, não tem isso. Mas a Bíblia ensina: orai sem cessar. Jesus não diz: olha, se vocês forem orar, não, é quando vocês forem orar. Porque oração não é algo esporádico, oração não é uma observação que Jesus faz dizendo assim: ó, se vocês quiserem, orem, se não quiserem, não orem, não. A oração é uma ordem que Jesus está dando. Não é se vocês orarem, é quando vocês orarem, ou seja, vocês têm que orar. Vocês precisam. Vocês têm que tocar os joelhos no chão,
para que o coração de vocês toque o coração do Pai no céu. Então, quando vocês orarem, não é se, quando vocês orarem, orem assim. Interessante. Jesus não disse, olha, quando vocês pregarem, preguem assim. Não. Ele não ensinou essas coisas, ele ensinou a orar. Não ensinou a curar, não ensinou a expulsar demônio, não ensinou a pregar, mas ensinou a orar. Por quê? Porque quem ora prega. Quem ora expulsa demônio. Quem ora estende a mão e ele cura. Quem ora vê porta fechada se abrir. Quem ora vê barreira cair. Quem ora vê filho ser restaurado. Quem ora vê casamento ser restaurado. Quem ora vê milagre acontecendo. Quem ora vê amigo sendo transformado. Quem ora vê até morto ser ressuscitado. Jesus não precisava ensinar as outras coisas. Jesus só precisava ensinar a orar. Que uma vez orando, com certeza você atrai o céu para a terra. E o que muda as coisas na terra não é o que você fala com base naquilo que você leu em um livro. O que muda as coisas na terra é você ter a capacidade de atrair o céu para a terra através da palavra que sai da sua boca. Eu estou pregando para um povo que a partir de hoje vai até o médico, mas primeiro vai orar. Vai até no gerente do banco, mas primeiro vai orar. Vai lá tentar fechar o contrato, mas antes de fechar vai orar. Vai lá falar com alguém na vizinhança, mas antes de falar vai orar. Porque se você orar primeiro, vai ter coisa que você nem vai precisar ir depois. Pergunta para o teu irmão, já orou hoje? Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, nos ensina a orar. Aí Jesus vai dizer, quando vocês forem orar. Então Jesus está dizendo o seguinte, tem que orar. Mas não só isso. Acerca de oração, Jesus também vai dizer onde orar. Que é isso? Você pode orar em outros lugares. Você pode orar no monte? Pode. Eu posso orar dirigindo? Posso, eu faço isso. Você pode orar no campo de futebol com os irmãos? Claro. Você pode orar na beira-mar? Pode. Você pode orar na sarça, no vale, na pedra? Pode. Você pode orar em todos esses lugares. Mas você tem que orar dentro do seu quarto. Eu vou dizer de novo. Você pode orar em todos esses lugares. Na verdade, você pode orar em qualquer lugar. Mas no seu quarto, você tem que orar. No seu quarto, você não pode orar. No seu quarto, você tem que orar. Porque Jesus está dizendo que você tem que orar. E Jesus está dizendo que você tem que orar dentro do seu quarto. Mas tu, quando orares, não se orares, quando orares, entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Ora no monte, mas ora no quarto. Ora na igreja, segurando na mão dos irmãos, mas ora no quarto. Ora na empresa, antes de começar mais um dia de trabalho, ore. Pode orar, pode. Mas deve primeiro orar dentro do seu quarto. É interessante isso, né? Então quer dizer que para falar com Deus, o caminho que eu devo pegar é o caminho do meu quarto. De acordo com a Bíblia é isso. Mas e se eu não orar no monte? Se orou no quarto, tá bom. Mas e se eu não orar na sarça com os irmãos? Se você orar dentro do quarto, você já fez o que Jesus quer. Agora para e pensa comigo. Para você falar com um presidente em exercício, você tem que viajar até o Rio, pega um avião, voa até Brasília, desce, depois vai até o local, dá um jeitinho de falar com alguém para ver se marca uma audiência sua com o presidente, e é bem provável que a resposta que você receba de contrapartida é não. Para você falar com o prefeito da nossa cidade, você deve se dirigir até o local que é a prefeitura. Você vai até um balcão de informações em primeiro momento.
O balcão de informações vai te conduzir ou vai te apontar o lugar onde fica a secretária do prefeito, talvez. E você vai chegar até ela e vai pedir: olha, eu posso falar com o prefeito? Só que você não vai poder falar com o prefeito dentro da tua casa. Você vai ter que sair da tua casa, pegar o seu carro, ou pegar um Uber e se dirigir até a prefeitura. Para falar com o governador, você vai ter que pegar o ônibus da 1001, sei lá se tem Itapemirim, você vai ter que pegar a estrada. Você não vai poder falar com o governador dentro da tua casa, você não vai poder falar com o prefeito dentro da sua casa. Agora é interessante que para falar com Deus o caminho é o seguinte: entra no teu quarto. Entra no teu quarto. E talvez você esteja com um problema tentando falar com o gerente do banco há mais de uma semana e não conseguiu, mas Deus está dizendo: entra no teu quarto. De repente você já bateu algumas portas e algumas portas estão fechadas para você, mas de acordo com a Bíblia, Apocalipse capítulo 4, a porta da sala do trono está aberta. Mas apóstolo, é na sala do trono que eu devo ir ou é dentro do meu quarto que eu devo orar? Aí que tá, irmão. Quando você ora dentro do teu quarto, você atrai o céu para dentro do teu quarto, e a porta da sala do trono está aberta. Então para de ficar esmurrando porta que está fechada e entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e fala com o teu pai. Pai, está na Bíblia. Fala com teu pai. Se você for falar com o prefeito, você vai ter que usar as normas. Para você falar com o presidente da República, Vossa Excelência. Se tiver algum católico aqui em nosso meio, com todo respeito, para você falar com o Papa, Vossa Santidade. Vossa Santidade, Vossa Excelência. Você falar com o juiz, a mesma coisa. Para você falar com Deus, Pai. Não. Eu estou falando do Rei dos Reis. Eu estou falando do Todo-Poderoso. Eu estou falando do Criador dos céus e da terra. Para falar com o homem, Vossa Excelência, Vossa Santidade. Para falar com o Todo-Poderoso é entrar no quarto, fechar a porta, abrir a boca e dizer: Pai. Isso mexe comigo, irmão. Isso faz meu coração entrar num ritmo diferente. No versículo 11, olha o que está escrito: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. No versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí no versículo 12, perdoa os nossos pecados. Em algumas traduções, perdoa as nossas dívidas. Perdoar pecado e perdoar dívidas, quem faz é juiz. E ele é juiz. Eu vou repetir: ele é juiz. A Bíblia diz que ele é Jeová Tsidkenu. Ele é o nosso juiz. Então no versículo 12, perdoa as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados. No versículo 12, ele é juiz. Só que no versículo 11 está escrito: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. No versículo 12 ele é juiz, mas no versículo 11 ele é pai. Irmão, o que vem primeiro, o 11 ou o 12? Eu vou dizer de novo, olha, no versículo 12 ele é juiz, mas no versículo 11 ele é pai. Antes de ser juiz ele é pai. Ah, você não pegou. Se você não pegar, eu vou embora com uma perna só pulando. Antes de ser juiz ele é pai. É porque a religião te ensina que ele é juiz. Na verdade, algumas religiões te ensinam que ele é um juiz carrasco com um chicote na mão, doido para acabar com você. Só que Jesus ensina que antes de ser juiz, ele é pai. Ele é pai.
Deixa eu falar para quem está se sentindo sozinho aqui nessa noite, Ele é Pai. Deixa eu dizer para quem está com medo da segunda-feira, você tem Pai. Deixa eu dizer para quem sofreu uma decepção nos últimos dias, quem sabe dentro da própria casa, Ele é Pai. Deixa eu falar para quem cometeu alguma falha, cometeu algum tipo de erro, para quem pisou no tomate, para quem escorregou na casca da banana, para quem tropeçou e caiu. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele é Pai. O juiz perdoa, mas quem dá o pão é Pai. O juiz perdoa, mas quem dá pão é Pai. E deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que olha você passando por uma luta e diz assim, ó, é pecado. Deve ser pecado. Quem fala assim, só conhece o Deus juiz. Quem vê você passando por alguma dificuldade e diz assim, ó, deve ter pecado, só conhece o Deus juiz. Pecou, eu te mato. Pecou, eu piso no teu pescoço e rodo o calcanhar. Pecou, eu te pego na esquina e te quebro no pau. Pecou, eu arrebento você. Esse tipo de gente só conhece o Deus juiz. Aí tem gente que fica com vergonha de olhar no espelho, porque pensa assim, ele não vai mais me aceitar. Eu pequei agora, não tem mais jeito para mim. Ele vai acabar comigo, porque eu errei, porque eu falhei. Ele é juiz. É verdade, Ele é. Mas não se esqueça de que antes de ser juiz, Ele é Pai. Antes de ser juiz, Ele é mais ou menos assim. Quem tem pai aqui, pai vivo? É mais ou menos assim. Você que teve um pai presente, é mais ou menos assim. Imagina o seguinte: se você cometesse alguma falha dentro da tua casa, quando você era criança, o seu pai com certeza corrigiria você. Mas você passou por alguma situação assim, que você cometeu alguma falha, e o seu pai disse assim para você, ó, agora você vai ficar sem comer. Irmão, o pai pode tirar o telefone, pode tirar o iPhone, pode tirar o videogame, não é? O pai tira a televisão. Agora, o pai dizer, você vai ficar sem comer uma semana porque você falhou? Não, o pai não faz isso. Mas tem alguns crentes que estão pensando que Deus faz isso. Deixa eu dizer uma coisa. Você pode ter falhado, mas sabe por que você veio aqui para o culto nessa noite? Pergunta por quê? Porque o pai sempre tem pão para te dar. Eu vou dizer de novo, você está no culto de ceia, domingo à noite, a casa lotada, a gente lá na porta, pelo lado de fora, e eu tenho certeza que na grande maioria aqui dos casos, quem sabe você pensou o seguinte, se eu errar já era. Deixa eu te dizer direito isso aqui, antes de ser juiz, Ele é Pai. Você pode ter pecado, você pode ter falhado, verão, tu pode até ter desviado, mas na casa do Pai tem pão para você. Na casa do Pai tem pão para você. Ainda bem que você veio para o culto aqui, por quê? Porque aqui, meu irmão, ainda não tem um ar-condicionado, mas pão na mesa não falta não. Tem pão para você na casa. Não é porque eu estou aqui, é porque quem governa essa casa é o Pai. Nessa casa tem pão. Pai que é pai não nega pão. Jesus ensinou sobre isso. Qual o pai que o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Não, pai que é pai não nega pão. Mas e quando o filho erra? Ele corrige, mas ele não nega o pão. Mas e quando o filho peca contra o pai? Ele corrige, mas ele não nega o pão. Porque o pai que nega o pão, para o pai negar o pão, ele está negando quem ele é. O próprio Jesus falou que o pai não nega pão. Então, pai negar pão é negar quem ele próprio é, e ele não vai negar quem ele é. Na verdade, nele não há nem sombra de variação. Ele não muda. Você pode ter falhado, você pode ter caído, pode ter tropeçado. Ao longo dessa semana você pode ter sofrido muitas coisas na sua vida que levaram você a falar o que não devia, a pensar o que não devia. Mas olha só que coisa, nessa noite de ceia, você está na casa do Pai me ouvindo dizer que o Pai tem pão para você.
Eu vou ler. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está ensinando a você e a mim a pedir isso ao Pai. Ah, mas o Pai não sabe que eu preciso? O Pai sabe que você precisa, mas quer ouvir da sua boca que você tem a certeza de que precisa. Não basta Ele saber que você precisa, Ele quer que você tenha consciência de que você precisa de coisas que não vêm da lateral, mas que desce do céu para você. E por que Ele quer que eu tenha essa consciência? Para você pedir e receber. E por que Ele quer que eu peça e receba? Para curar você de frustrações, de ter esperado aqui e não ter recebido. Então, para curar você da decepção, de ter esperado da direita ou da esquerda e não ter recebido, Ele quer que você peça do céu e receba a alegria de poder ter o que você pediu. Pai nosso que estás no céu. Quem precisa do pão aqui? Deixa eu ver. O Espírito Santo acabou de falar um negócio aqui no meu coração que eu preciso compartilhar com vocês. O pão você compra. Eu vou repetir. O pão você compra, mas o Pai te comprou. Olha como o texto está posto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, primeiro o Senhor, depois o pão. Primeiro o Senhor, depois o pão. Por quê? Porque quem tem o Pai tem o pão, mas nem todo mundo que tem pão tem o Pai. Eu vou repetir isso. Quem tem o Pai tem o pão, mas nem todo mundo que tem pão tem o Pai. Porque pão você compra, mas o Pai te comprou. Ele comprou você, Ele comprou você, Ele comprou quem está na porta, Ele comprou quem está servindo, Ele comprou a gente. O pão se põe à mesa, mas o Pai põe a gente no colo. Olha para o teu irmão e diga assim: o Pai é nosso. Jesus, o tempo todo do ministério dele, chama o Senhor de Pai. Lá com 12 anos, ensinando no templo, quando Maria questiona, porque eles haviam perdido Jesus, Maria questiona, e Jesus vai dizer: vocês não sabiam que me convém cuidar das coisas do meu Pai? Então, na juventude, ele já estava chamando de Pai. Lá no batismo, é Pai. Quando faz milagres, é Pai. Quando agradece pelo pão e peixe, é Pai. Quando vai falar com o Pai antes de ressuscitar a Lázaro, é Pai. Na via dolorosa, é Pai. Quando é cravado na cruz, é Pai. Porque Ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então vamos lá. No começo é Pai. Nos milagres Ele chama de Pai. Quando Ele ia para o monte orar, chamava de Pai. Para acalmar a tempestade, Ele chamava de Pai. Para fazer cego enxergar, mudo falar, para fazer paralítico andar, Ele chamava de Pai. No Calvário é Pai. Lá no Getsemane Ele chamou de Pai. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Na cruz Ele está pendurado e, repito, Ele vai dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Mas tem um momento na cruz, tem um momento na cruz que Ele não chamou de Pai. Um momento só na cruz que Ele não chamou de Pai. De acordo com o texto, Ele olhou e Deus estava de costas. Ainda bem que estava. Se tivesse de frente, ia matar todo mundo ali, e a gente não poderia nem estar aqui hoje. Nesse momento que Jesus olhou, o Pai estava de costas. Aí é nessa hora que Ele não chama de Pai. Nessa hora Ele levanta a voz e diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Aí está a resposta porque Ele não chamou de Pai. Na própria frase dele está a resposta do porquê Ele não ter chamado nesse momento de Pai. Deus meu, por que me desamparaste? E Ele fala isso porque Deus está de costas.
E quando ele viu Deus de costas, ele não chamou Deus de pai. Por quê? Porque naquela hora era Deus. Porque pai que é pai não vira as costas. Pai não vira as costas. Pai não abandona. Pai não deixa para lá. Pai não ignora. Naquele momento foi o único momento na história bíblica que Jesus olhou e chamou Deus de Deus e não de pai. Agora eu tenho que te dizer uma coisa e vou caminhar para o final. Não é um pai qualquer. Como assim? Não é um pai qualquer. Porque tem pai que abandona, né? Tem pai que rejeita. Tem pai que machuca. Tem pai que fere. Tem pai que despreza. Tem pai que ignora. Tem pai que diz que nem pai é. Tem pai que simplesmente segue a vida, ignorando a existência do filho que fez. Então eu não vou dizer que esse aqui é um pai qualquer. Porque esse pai não abandona, esse pai não rejeita, esse pai não machuca, esse pai não fere, esse pai não vira as costas, esse pai não despreza. E por que esse aqui não é um pai qualquer? Jesus deixou claro no texto, olha, Jesus não disse Pai nosso, não. Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus. Então olha aqui para mim, para de comparar Deus com teu pai biológico, para de se relacionar com Deus como você se relacionou com seu pai biológico. Eu já ouvi muita gente dizer que tem dificuldade de se relacionar com Deus por conta da dificuldade que tinha de se relacionar com o pai biológico. Não compare ele com o pai biológico que você tem, não compare ele comigo, não compare ele com teu pai que está sentado do teu lado. Ele é o Pai nosso, mas que está nos céus. Ele é o Pai nosso, mas que está nos céus. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele te ama. Você é menina dos olhos dEle, você é tesouro particular dEle. O seu nome está gravado na palma da mão dEle. Ele não te esquece, Ele não te rejeita, Ele não te lança fora, Ele não te abandona, Ele não vira as costas para você. Enquanto você dorme, os olhos dele estão sobre a sua vida. Ele não te esquece nem um segundo sequer. Pai nosso que estás nos céus. Estou fechando. Só para a gente entender então isso aqui, porque parece agora incoerente. Porque primeiro Jesus diz, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas aí complicou, né? Aí complicou. Porque o mesmo Jesus que está dizendo, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Isso leva a nossa cabeça pequena, que é a compreender que o pai vai estar ali dentro daquele quarto esperando a gente, sentado na cadeira ou na cabeceira da cama, dizendo, estava te esperando, meu filho, senta aí, fiz até uma pipoca. Espera aí, que negócio é esse? O mesmo Jesus que diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ali com teu pai, está dizendo, Pai nosso que está no... Mas está no céu ou está no meu quarto? Se ele está no céu, como é que eu vou entrar no meu quarto e falar com ele no meu quarto? Se ele está no céu. Parece distante? Parece longe do meu alcance? Aí que está. É porque quando a gente ora, o quarto já não é mais quarto. Eu vou dizer de novo. Quando a gente está ali dentro e começa a orar, o quarto já não é mais quarto. Posso falar? Posso falar? Você está entendendo que isso aqui não é um conjunto de paredes com um chão embaixo e um teto em cima? Por quê? Porque quando a gente começa a orar, isso aqui não é mais uma igreja.
Quando a gente começa a orar, o quarto não é só um quarto. Quando a gente começa a orar, o banheiro não é só banheiro. Quando a gente começa a orar, o volante não é só volante. Quando a gente começa a orar, a gente atrai o céu para a terra. Quando a gente começa a orar, o céu desce. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas eu estou com vontade de orar para fazer céu descer. Você está entendendo ou não? Quando a gente ora no quarto, o quarto deixa de ser quarto, porque o céu desce lá dentro. Desce lá dentro. Eu vou repetir: o céu desce lá dentro. Isaías capítulo 6. Isaías entra no templo depois da morte do rei Uzias. E quando Isaías entra no templo, Isaías foi orar, meu Deus do céu. Mas o fato é, quantas vezes ele, como profeta, tinha entrado no templo para orar no templo? Inúmeras vezes. Só que tem dia que a gente ora diferente. Tem dia que a dor está tão grande que a nossa palavra tem mais peso. Tem dia que o coração está tão apertado que extrai o melhor de nós. Naquele dia, Isaías foi orar e de repente ele levantou a cabeça. E quando ele levantou a cabeça, é como se o templo perdesse o teto. Que ele levanta a cabeça e o que ele vê é o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E quando ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, ele vai dizer: e a orla das suas vestes cobria todo o santuário. E por que isso? Isaías está tendo uma visão e ele está tendo um entendimento de uma linguagem de guerra. Todo rei, quando perdia uma batalha, um pedaço da orla do seu manto era cortado, retirado. Então, quando um rei tinha o seu manto curto, era sinal de que aquele rei havia perdido algumas guerras. Mas quando ele olha para o rei dos reis assentado no trono, ele diz assim, ó: e a orla do seu manto cobria todo o santuário. Porque nunca ninguém pôde tirar um pedaço, porque o meu rei não perde batalha, o teu rei não perde batalha. E ele viu, e de repente ele começou a ter outra visão. O que? Serafins com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés, com outras duas asas voavam e diziam uns para os outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Aí Isaías vai dizer que os umbrais do templo começaram a se mover. Que negócio é esse? Peraí, Deus está no céu ou Deus estava dentro do templo? Porque os umbrais do templo começaram a se mover. A voz do que clamavam uns para os outros. Eu gosto disso, sabe por quê? Eles estão adorando e não tem disputa entre eles. Está um olhando para o outro dizendo: ele é santo. Aí o outro diz: ele é santo, ele é santo, ele é... Deixa eu ver, será que a igreja pode fazer a mesma coisa? Será que a igreja pode fazer barulho que tem no céu? Será que a igreja pode atrair o céu para a terra? Santo, 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 Santo. Isaías está dentro do templo, mas está vendo tudo isso. Aí de repente Isaías diz assim, ó: ai de mim. Olha o que Isaías vai dizer: ai de mim, que sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando Isaías falou isso, pensando: agora eu morro, agora ele me mata, porque eu sou pecador e estou diante dele que é santo, é agora que eu vou morrer. Isaías está pensando que ele é só juiz, mas Isaías ia saber que ele é pai. Quando Isaías falou isso, o texto diz que um dos serafins voou até o altar de Deus e com matenais, um instrumento comprido, tirou uma brasa viva de debaixo do altar. Irmão, serafim quer dizer anjos que ardem em fogo na presença de Deus. Serafim é anjo de fogo, mas o anjo de fogo, para pegar uma brasa do altar, teve que usar o matenais, porque o anjo de fogo, se botasse a mão na brasa, queimava a mão. Meu Deus do céu, é que o fogo do altar é mais forte que o fogo do anjo.
anjo. O fogo do altar é mais forte que o fogo do altar da terra. O fogo do altar de cima é mais forte do que o fogo do inferno. Ei, ele pegou e desceu, e quando desceu, tocou em Isaías. Vou falar. Não foi Isaías que pegou um foguete lá da SpaceX e voou para o trono, não. Ele não subiu, foi o céu que deu. Não foi Isaías que subiu, foi o céu que desceu. Lá no Monte Sinai, não foi Moisés que subiu, foi Deus que desceu. Oh meu Deus! Lá no Horebe, não foi Deus que subiu, foi o fogo de Deus que desceu. Lá no Carmelo, não foi Elias que subiu, foi o fogo de Deus que desceu. Você está entendendo ou não? Aí eu vou falar, mas o que? Será que tu já pegou? Lá no cativeiro, quando Ezequiel estava preso, Ezequiel era só um escravo dentro do cativeiro. Não foi Ezequiel que subiu, foi a glória de Deus que desceu em Ezequiel capítulo 10. E nessa noite não é você que vai subir, mas o céu já desceu. O céu já desceu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no... O pão nosso de cada dia nos dá. Perdoa nosso pecado. Ele é juiz, mas Ele é Pai. Ele é Senhor, mas Ele é Pai. Ele é Criador, mas Ele é Pai. Ele formou todas as coisas, mas Ele formou você, e você Ele chama de filho. Perceba o escopo da oração. Teu nome, teu reino, tua vontade. Teu nome, teu reino, tua vontade. Isso está contido em todo o caminho da oração. Aí como a oração termina? Porque essa oração está deixando bem claro que tudo é dele. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Tudo é dele. Aí como que termina essa oração? Porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Eu tenho que terminar, o relógio está brigando comigo. Posso terminar? Ah não? Só vou falar mais uma coisa. Repita comigo. Pai nosso, que estás nos... Quem aqui já morou na casa do pai? Do seu pai? Quem aqui ainda mora na casa do pai? Mora na casa do pai, ali também. Quem já morou na casa do pai? A grande maioria que está aqui já morou na casa do pai. Por quê? De acordo com a lei, nem sempre funciona, né? Mas de acordo com a lei aqui da terra, nós temos o direito de morar na casa do nosso... Um pegou, dois pegou. Não dá glória para ficar sem graça não, só se entender. Nós temos na terra o direito de morar na casa do nosso... É por isso que um dia eu vou morar no céu. É por isso que um dia eu vou morar no céu.
Por quê? Porque o Pai nosso que está no céu já tem morada preparada para você e para mim. O Pai nosso que está no céu um dia vai receber você e receber a mim também. Dá licença, Satanás, eu tenho um Pai e eu vou morar com Ele no céu. Fica de pé nessa cadeira, rapaz, sai daí. Você tem um Pai. Ah, mas eu falhei. Antes de ser juiz, Ele é Pai. O que a religião plantou na tua cabeça? Pelo amor de Deus. Te ensinaram que há um Deus carrasco. Irmão, a vontade de Deus de te salvar é um negócio tão assustador que Ele enviou Jesus para morrer numa cruz para isso acontecer. Olha o desejo dele de te salvar. Mas você acha que Ele vai querer perder você para isso aí? Ele é juiz, mas antes de ser juiz, Ele é Pai. 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 Satanás é muito sujo, né? Porque ele pega esse nome, sabe, Pai, e ele dá uma outra conotação. Porque na cabeça de muita gente esse nome se assemelha mais a Satanás do que a Deus. De tão mal que o teu pai te fez, né? Um pai que não cuidou, que não protegeu, que não amou, pelo contrário, quem sabe causou dor. Satanás é muito sujo, muito, ele é imundo. Só que eu vou te pedir uma coisa. Entenda que o Pai que a gente está falando aqui é diferente. Não estou querendo aliviar para o seu pai biológico que te fez mal, não. Não estou mesmo. Não mesmo. Perdoa. Mas não estou querendo aliviar para ele, não. Porque eu acho que a gente tem que assumir as responsabilidades dos erros que comete ao longo da vida. Mas não se relacione com Deus comparando Deus com Ele. O Pai nosso que estás nos céus é diferente. É diferente.